Aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Amém? Glória a Deus. Vocês estão felizes nesta noite de estar na presença do Senhor? Glórias a Deus. Respira, inspira e respira o ar de dentro para fora. E sente que você está vivo. Aleluia. E o fato de nós estarmos vivos é motivo de nós levantarmos as nossas mãos para o céu e louvar o nome santo do Senhor, porque Ele concedeu a mim e a você de estar aqui nesta noite. Não há outro além do Senhor capaz de fazer essa coisa tão sublime de você sentir o ar da vida, respirar o ar da vida. Queridos, o Senhor lhe deu fôlego de vida a mim e a você, para que nós todos os dias de nossa vida engrandecesse o nome dEle, adorasse a Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Olha para o teu irmão do teu lado aí e faz uma pergunta para ele: você veio adorar? Aleluia. Então vamos entrar nessa nave agora e vamos subir ao céu de glória em adoração. Aleluia. Amados, rapidamente eu quero expressar aqui a minha alegria de estar aqui nesta noite, porque eu trabalho representando 4 empresas distintas, uma da outra, e no decorrer do dia eu fico de um lado para o outro, e eu ando muito nessas estradas. E alguns dias atrás eu, seguindo com o meu veículo, e quando numa distância de 10 metros mais ou menos, o carro que estava à minha frente, de uma hora para outra ele foi atingido com algo que veio de um caminhão que estava à frente dele, e esse carro veio a capotar na minha frente. Quando eu percebi, aquele carro estava com as rodas para cima, na minha frente, eu bem muito próximo. E o Senhor me livrou naquele dia, para que eu pudesse estar aqui nesta noite, adorando a Ele em espírito e em verdade. Quantos livramentos o Senhor não te deu durante essa semana? Quantos livramentos o Senhor não deu para a tua família? Quantos livramentos o Senhor não deu para o teu filho, para o teu esposo, para a tua esposa? Então, queridos, o Senhor preparou esta noite para eu e você estar aqui, incansavelmente, levantando as mãos para o céu e dizendo: Senhor, eu vim te adorar nesta noite. Você pode levantar as tuas mãos para o céu e declarar a Ele: Senhor, eu vim te adorar nesta noite. Aleluia. Eu não estou aqui como um animador de plateia, mas estou fazendo aquilo que o Espírito Santo tem colocado ao meu coração. E se você fechar os teus olhos nessa hora, o Espírito Santo vai te lembrar, fazer você lembrar quantos livramentos Ele já te deu. Então não perca a oportunidade de nesta noite adorá-lo em espírito e em verdade, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. A palavra de Deus diz assim em Salmos 36: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai a Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz grandes maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre.
aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. Aqui, queridos, tem inúmeros versículos que descreve tantas coisas que o Senhor fez, porque a sua benignidade dura para sempre. Entre elas, eu e você, o Senhor criou num só intuito de adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Amém, amados? Você pode levantar suas mãos para o céu e aplaudir a esse Deus que é merecedor de toda honra e toda glória. Aleluia. Não há outro, 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 não há. Não há outro além de ti. Não há outro, não há outro, não há outro. Feche os teus olhos. Aleluia, Jesus. Levante suas mãos e adore a Ele. Não há, não há, não há. Não há outro, não há outro além de ti. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e o céu. És o alfa e ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e o céu. És o alfa e ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus.
Coloca a mão no seu peito, no seu coração nesta hora. Aleluia, Jesus, toda honra e toda glória para ti, Rei. Nós queremos te adorar, nós queremos te exaltar. Nós queremos te adorar, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Você pode clamar a este nome que é digno de toda honra e toda glória. Você pode adorar a Ele em espírito e em verdade. Levanta suas mãos para o céu e declare junto comigo assim, ó: não há outro como. Vamos lá, igreja. Soberano e não há outro, não há outro como tu, Jesus. Reina sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Só a igreja sem os instrumentos. Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és o Alfa, és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Assim, ó: Alfa e Ômega, início e o fim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e o fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim.
merecedor de toda honra e toda glória. Você pode fazer barulho para o céu nesta hora, de glórias e de aleluias. Você pode glorificar o nome santo dele, porque ele merece. Você pode fazer a sua oração neste momento, declarando a ele o seu amor. Diz para Jesus que você o ama. Diz para Jesus que você é dependente, totalmente dependente dele. Porque ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início, ele é o fim. E ele é tudo, tudo para mim. Tudo, tudo para mim. Alfa e ômega, início e o fim. Tudo para mim. Tudo pra mim, alfa e ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim, alfa e ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Levante sua mão e aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Pode ser mais intenso e mais forte, porque ele é o alfa, ele é o ômega. Aleluia, 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 Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra ti, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo
Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Você pode dizer para Jesus: eis-me aqui. Jesus, 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 aqui. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Jesus, Jesus, eis-nos aqui, Jesus. Eis a tua noiva aqui, Jesus, pra te adorar, pra te exaltar, pra te exaltar, pra te adorar. Eis-me aqui, eis-me aqui. Mas a tua palavra, o teu amor jamais, jamais, as tuas promessas jamais voltarás. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado está, preparado pra mim. Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Meu refúgio, tu és o meu refúgio, tu és o nosso refúgio, Jesus, tu és o nosso refúgio, Jesus, tu és o nosso refúgio, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. A palavra do Senhor diz
que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Esse é o motivo de nós não sermos consumidos. Esse é o motivo de nós não sermos eliminados. Esse é o motivo de nós estarmos aqui, podendo adorar, podendo cantar, podendo celebrar, podendo adorar o teu santo nome. São as misericórdias do Senhor. Elas se renovam a cada manhã. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias. Obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias. Por elas, como diz lá em Lamentações, capítulo 3, diz que elas se renovam a cada manhã. Elas se renovam a cada manhã. Ah, Senhor, obrigado, Deus, por nós não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, pois a tua palavra diz que as suas misericórdias não têm fim. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fer, depois você pede, por favor, abaixar esse aqui no retorno. Está um pouco alto aí para vocês, aqui em cima. Louvado seja Deus. Vamos aplaudir a Jesus, queridos, bem forte, bem forte. Pode sentar, por favor, um pouco. Abra sua Bíblia lá em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda Coríntios 9. Som A, ainda tá, viu, Fer? Aleluia, glória a Deus, graça e a paz do nosso Senhor, amém, igreja? Amém. Graça e a paz do nosso Senhor, amém, igreja? Amém. Aleluia, você que está em casa, seja bem-vindo, muito boa noite. Você que veio por primeira vez aí online, assistir aí então o culto, seja bem-vindo também. Nós somos aí da Igreja Monte Gileade, aqui de Sumaré. É um enorme prazer poder estar aqui essa noite e compartilhar uma palavra. Obrigado pela confiança aí, pastor Marcelo, pastora Selma, que estão aqui. Daqui a pouco vocês vão poder vê-los. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos continuar então o culto. Segunda carta do apóstolo Paulo ao povo de Coríntios, capítulo 9, no versículo 6, ou a partir do versículo 6, diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, também com abundância ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça,
enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Amém, queridos? Depois você pode, eu vou pedir para você continuar depois ali os versículos 12, 13, 14 e 15. Nós lemos sempre até aqui, mas você pode ler depois até o 15. Você vai ver que está falando sobre obra social, sobre ajudar o próximo, sobre não faltar, sobre provisão. Mas os pontos que nós sempre falamos aqui, com o pastor sempre falando também, é que nós, esse momento do culto, de nós entregarmos os dízimos e a oferta, nós reconhecemos que é o momento de nós entregarmos sementes. A Bíblia ela ensina que o dinheiro, independente se há espécie ou cartão, daqui a pouco querem digitalizar, então com cartão ou uma transferência, não importa, mas a atitude de ajudar, a atitude de colaborar é uma semente, e uma vez que faz com alegria e não por tristeza ou por necessidade, Deus se agrada, Deus fica alegre, Deus ama quem faz por alegria. Deus não está olhando para você fazer aqui por obrigação. Não, querido. O que vão falar de mim se eu não fizer? O que vão falar de mim se eu não entregar? Não pouco importa. Embora é um testemunho poderoso nós termos a oportunidade de entregarmos agora aí, né? Os irmãos passam, entregamos dentro do, nunca lembro o nome, gasofilados, né? É isso, pastor? Como que é? Salva, isso. Entregamos dentro da salva aí, do paninho, né? Amém, glória a Deus. É um testemunho que nós estamos entregando. Mas isso não pode ser para o ser humano. Isso tem que ser para Deus. Isso tem que ser do nosso coração. Porque a palavra do Senhor diz que Deus, Ele esquadrinha o coração. Ele olha, Ele sabe o que tem no coração. Então, quando é feito com alegria, nós alcançamos, então, a vontade de Deus. E Deus, Ele faz com que sempre tenhamos provisão da parte de Deus. Sempre, pois está escrito aqui na palavra. E aí, então, qual que é a parte da igreja? A parte da igreja, queridos, é que uma vez que recebe e tem de sobra, e tem, eu vou falar de novo, você vai entender. A igreja recebe a contribuição de cada membro, a contribuição de quem está assistindo, que Deus toca no coração, e oferta, e entrega semente, e sempre quando a igreja tem, está sobrando, amém? Está sempre sobrando, aí o que nós fazemos? Podemos ajudar quem? Os membros, primeiro da casa, como a palavra diz, e depois a sociedade. Hoje, qual que é a forma que nós ajudamos a sociedade? Queridos, nós somos num país, graças a Deus, o Brasil, nós temos a liberdade de estarmos reunidos, nós temos liberdade de estarmos aí sentados, compartilhando da palavra abertamente e inclusive pelas redes sociais. Sabe aonde chega esse vídeo das redes sociais, queridos? Em vários lugares do Brasil e do mundo. Temos irmãos assistindo agora em Portugal. Temos irmãos assistindo agora em outros países. Esses tempos atrás, foi dada uma palavra aqui do altar, e uma pessoa estava pensando em fazer algo contra a vida dela, mas a palavra alcançou, e depois ela testemunhou que o poder que foi ministrado através da palavra fez com que ela mudasse de ideia, e agora ela está melhor, graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Amém, queridos? Então, esse é o poder de Deus saindo das quatro paredes, saindo para fora, e ainda registrado para assistir a qualquer momento do dia, da noite. Então, queridos, nós precisamos fazer isso com alegria. Detalhe, e Deus pode fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre
em tudo ampla suficiência, superabundez, toda boa obra. Para que nós fazemos isso? Para que a obra seja expandida ou aumentada, e louvado seja Deus. Amém? Então, você que está em casa, tem um QR Code aí na tela, é só você chegar com o celular, olha que legal a tecnologia onde chegou, né? Você chega com o celular e você passa ali no QR Code, vai te levar as informações necessárias, e você que está aqui agora, eu vou pedir para você levantar mais um pouquinho, para nós continuarmos o culto a Deus. Você tem aí logo no banco, né, o envelope, então você já deve ter preenchido, se não, por favor, preencha o envelope, e aí então os irmãos vão recolher, e nós vamos celebrar a Deus enquanto é recolhido, amém? Então, com muita alegria, mesmo com máscara, mesmo com essa formalidade aí, na obediência, mas vamos lá agora, com muita alegria, nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas! Preparado está meu coração, ó Deus. Preparado está meu coração, ó Deus, pra te adorar e te exaltar, Senhor. Preparado está o meu coração. Cantarei louvores, cantarei louvores, cantarei louvores de toda a minha alma. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Vamos orar então pelas sementes, pelas ofertas, pelos dízimos. Você pode estender as suas mãos aqui para o altar? Vamos, logo nós voltamos assim, entregando aqui. Tem pessoas que sentem saudade, mas nós temos que obedecer, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que obedecer às autoridades. Então, bíblico, mesmo que nós não concordamos, desde que não seja negar a nossa fé, mas ao cuidado, uso de máscara, álcool em gel e etc., vamos obedecer até o momento necessário, amém? Não fazer aglomerações, não fazer assim. Então, Deus está recebendo, amém? Vamos orar? Pai, obrigado por essas sementes, obrigado ao Senhor, que o Senhor tem nos dado, de fato, a nossa sementeira. O Senhor não tem deixado faltar, nós temos visto a provisão da parte do Senhor, diariamente, mensalmente, todo mês nós temos, e obrigado por poder contribuir com o teu reino para a expansão, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, seja glorificado, seja exaltado, e sempre o Senhor nos dê, ó Pai, nós fazemos com alegria, nós fazemos de coração, não por tristeza e nem por necessidade, para a glória do Senhor, amém. Amém. Por favor, pode sentar. Queridos, nós temos alguns recados aqui bem rápidos, depois nós vamos partir já para a palavra. Louvado seja Deus pela vida de vocês aqui, irmãos. Irmão Jairo Borges. O recado é o seguinte: quarta-feira agora então, eu acredito que todos saibam, mas é bom sempre estar falando, né? Quarta-feira nós temos culto a partir das 8 horas da noite. Nós, por enquanto, não estamos tendo células. Então, foi decidido de estarmos aqui às quartas-feiras. Então, às quartas-feiras, às 20 horas, tem o culto aqui. Amém?
Tanto vocês que estão aqui, quanto você que está em casa, estão convidados a participar quarta-feira às 20 horas. Aleluia. Logo mais aí, depois que soubermos aí como que vai ser o fim da pandemia, o fim aí desse cuidado todo, aí então os pastores vão passar a outra direção. Uma outra coisa todo segundo domingo do mês, exceto por alguma ocasião, alguma situação típica, nós temos a ceia, a Santa Ceia do Senhor, e aí nós recebemos aqui no altar os alimentos, que os alimentos nós oramos, consagramos, entregamos para as famílias que precisam, por enquanto, né, pelo momento, e também aí ajudamos as pessoas também que precisam. Primeiro os da casa, como a Bíblia diz, os da fé, daqui, e depois ajudamos as pessoas que precisam também de fora. Então, mas você pode trazer antes? Pode trazer antes, não tem problema nenhum, é só trazer. Esses dias atrás, aí uma quarta-feira, não me recordo agora qual, acho que é a retrasada, né? O irmão Samuel trouxe uma cesta que ele tinha, orou, consagrou e foi levado então ela para ajudar. Mas, se você não puder todo final de semana, então, no segundo domingo do mês, é específico para recolher o quilo do amor. Amém? Tudo bem? Aleluia. Então, é isso por enquanto. Louvado seja Deus. Vamos lá. Pedir para você abrir a sua Bíblia. Gostaria que você fechasse seus olhos um pouquinho, só um pouquinho se for possível. Aqueles que estão com criança, fica à vontade, fica em paz, fica tranquilo. Podem cuidar aí das crianças, que por enquanto nós não estamos tendo salinhas. Mas feche seus olhos aí um pouco. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem sido tão gracioso conosco. O Senhor tem dado tanta direção. O Senhor tem dado livramento, como já ele contou aqui, testemunhou. Tantos livramentos durante a semana, em meio ao trânsito, à saúde. Tantos cuidados que alguns nós saberemos só lá na glória. Talvez aqui não saberemos tantas coisas que o Senhor tem feito por nós. Tantas aberturas de portas, oportunidades. Hoje podemos ser considerados como pessoas ricas, pessoas que têm em abundância. Espírito Santo de Deus, ajude com que o nosso coração agora, nesse momento, ele descanse, ele entenda e experimenta a paz que excede todo entendimento. A paz que está em Jesus Cristo, que excede todo entendimento, a fim de que todo e qualquer problema, toda e qualquer indiferença, toda e qualquer dificuldade fique lá para fora. E o Senhor Jesus leve aonde o Senhor quiser. Mas não venha nos tormentar, Espírito Santo. Você que está em casa também, que a tua mente seja liberada agora. Eu profetizo e declaro, tua mente seja liberada agora. Mesmo que em meio à família, mas uma paz, essa paz que excede todo entendimento agora alcance você, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para que nós possamos entender a palavra e ela não seja roubada, como Jesus disse, de 3 situações que ele contou, quando é semeado a palavra e ela é roubada. Ao contrário, 2 situações roubadas e uma que frutifica, mas que a nossa vida agora seja o exemplo da palavra que frutifica, que nós possamos sair daqui e viver essa palavra, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, queridos? Aleluia. Abra sua Bíblia aí em 2ª carta do apóstolo Paulo para Timóteo. Capítulo 4. Quem está nos visitando aqui por primeira vez hoje? Tem alguém nos visitando aqui por primeira vez? Não tô vendo. Tem?
Aleluia. Amém. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 4. Eu vou ler aqui na tradução Revista e Atualizada. Se a tua não for diferente, fica tranquilo, fica em paz. Escute, porque a fé ela vem pelo ouvir. Escute, acompanhe aí pela sua e escuta que você vai entender. O Espírito Santo vai te ensinar, não vai deixar você sair daqui sem entender não. Bom, o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, para nós entendermos aqui o que vai ser falado, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Eu sei que estão de máscara, é ruim, eu mesmo tenho uma dificuldade muito grande de ficar com essa máscara, confesso. A cada dia é difícil, mas tudo bem. Mesmo com máscara, eu gostaria que você respondesse para você mesmo, ok? Qual modelo da Bíblia, de homem ou mulher, que você quer ser? Quem da Bíblia você quer ser? Quem que você se espelha assim na Bíblia e fala assim, eu quero ser igual tal? Eu vou falar para vocês, eu quero ser igual ao apóstolo Paulo. Aí você também escolhe aí, quem você quer ser aí da Bíblia? Ou você já sempre quis, ou gostaria de ser? Amém? Então fale aí para você mesmo, quem você gostaria de ser. Tem mulheres, podem escolher aí as mulheres da Bíblia. Não tem problema também se decidir do comportamento, da atitude ser, da atitude aí de um homem igual Paulo, que era sábio, guerreiro, usado por Deus aí, poderosamente usado pelo Espírito Santo também. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia toda, desde Gênesis até Apocalipse, você vai perceber o seguinte: Adão, Eva, depois teve os filhos, ok? Aconteceu lá o incidente no percurso de Caim matar Abel, mas depois dessa situação você vai perceber que em toda a Bíblia, queridos, desde o Antigo Testamento até nas épocas que Jesus andou por aqui, sempre teve uma seguinte situação: alguém olhou para alguém e falou, quero ser igual. Alguém olhava para alguém e falava, quero ser igual. Eu quero isso daí, eu quero caminhar com isso. Quero ter isso daí. É bíblico desde o começo. Não é algo do ser humano. É algo dado por Deus. Deus, quando criou o homem, ele disse assim, depois de criar o homem, não é bom que o homem esteja... Vamos lá, falar bem alto. Não é bom que o homem esteja... Esse negócio de andar só, pertence só a um ser. Um ser que ser só ele, o cara, e foi arrastado lá de cima, empurrado lá de cima para a terra, e ainda assim, mesmo sendo o cara e querendo ser o cara lá, né, fazendo que era um grande, e nunca, jamais ele seria como Deus, mas ele achava que podia ser igual a Deus. Aí quando foi para sair, que ele fez? Com a cauda ele arrastou 1/3 das estrelas. Presta atenção no que o Espírito Santo está falando. Ninguém foi feito para andar sozinho. O apóstolo Paulo, que é um camarada que eu me inspiro muito, aí você fala assim, Ricardo, mas você não quer ser igual a Jesus? Claro, quero ser igual a Jesus, é o meu primeiro modelo. Deus, Jesus, o Salvador, o Messias, mas humanamente falando, alguém de carne e osso, que foi criado como nós, porque Jesus, você sabe, foi criado pelo Espírito Santo, é Deus que veio em forma de um homem, certo? Humanamente falando, queridos, se você estudar sobre o apóstolo Paulo, a gente se sente pequeno. E olha que Paulo era Saulo, ele quis chamar Paulo porque era pequeno, não é? Então, não, Paulo disse assim uma certa vez, se você puder ser como eu, seja. Não se case. Mas se você não aguentar, então case. Paulo disse de ser assim,
Porque ao decorrer da história bíblica, e num contexto histórico, Paulo ficou tão impactado com o chamado, que ele renunciou à vida dele, e ele deixou por escrito isso. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer que a vida que ele vivia na carne, não era mais dele, mas era Cristo vivendo nele. Paulo, que ele se entregou, Paulo não estava nem aí com a questão de o governo perseguindo ele, pessoas perseguindo ele. É claro que ele sofria, ele chorava, passou frio, passou fome. Romanos capítulo 8, versículo 34, 35, 36, 37, 38, 39, vai falar claramente que Paulo passou. Fome, nudez, angústia, perseguição. Então não é só para nós isso. Aconteceu já, há 2000 anos atrás com alguém. Só que Paulo, ele vai nos mostrar aqui onde nós vamos ler, qual foi a resposta dele para todas essas coisas. E mesmo Paulo falando de ser sozinho e não casar-se, numa questão de esposa, que eu não entendo, mas também nem quero entender, porque ele escolheu assim, mas ainda assim, você vai ler aqui depois, você lê na sua casa, 2 Timóteo capítulo 4 inteirinho, Paulo ficou sozinho. Chegou um momento que Paulo foi abandonado. Não tinha mais, os próprios seus não estavam com ele. Talvez reflexo dele ser autodependente. Paulo, queridos, era um camarada totalmente para frente. Paulo era um camarada que, olha, parafraseadamente falando, ele quase não precisava de outros não. Ele escutava o Espírito Santo e ele ia para cima. Só que um grande engano que o próprio apóstolo Paulo percebeu e corrigiu isso daí, que ele começou a mandar chamar de volta os seus, foi que ele não podia andar sozinho. E ali agora nós vamos ler a partir do versículo 1, então na revista e atualizada, a partir do versículo 1 no capítulo 4, vai dizer assim, ó: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Só, por enquanto só tem, nós vamos ler mais alguns versículos só. Olha o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo, o seu filho. Bom, em primeiro lugar, dentro já aqui da leitura, o apóstolo Paulo, ele tinha uma coisa com ele muito forte, que era assim, ó. Nós falamos às vezes, vem comigo na minha igreja. E aí, algumas pessoas muito religiosas podem corrigir aquele que fala assim, bom, mas você tem igreja? Você não tem igreja, quem tem igreja é Jesus Cristo, a igreja é de Jesus. Sim, a igreja é de Jesus. O organismo vivo chamado igreja é de Jesus. Mas nós temos por liberdade, assim como a Bíblia nos ensina, você falar desse jeito. Porque de uma certa forma você está aqui e você está caminhando nesta instituição religiosa que foi considerada como uma casa de bailes, açougue, mercado, agropecuária, casa de fogos, hospital. Você entende, queridos? Tudo tem o seu lugar certo dentro da sociedade, já deixado e determinado, estipulado por Deus. Aqui foi considerado, e em outros lugares, outras placas, são considerados instituições religiosas como para quê? Para que as pessoas entendam o que faz. Por exemplo, quando alguém pergunta para você, quem é você ou o que você é, o que você fala? Eu sou
filho de Deus. Eu sou filha de Deus. E o que você faz sendo filho de Deus? 2 pontos. E aí você pode falar, empresário, ou engenheiro, advogado, pedreiro, encanador, eletricista, médico, um pastor, um evangelista, um profeta, um apóstolo, quem mais? Pastor, evangelista, um mestre, um apóstolo, um profeta, e tantas coisas que tem aí dentro da sociedade, um psicólogo, não é isso? Mas a essência, ela nunca mudou. Por quê? A essência para nós, você que está em casa, você vai entender, a essência para nós chama-se princípio. O princípio não é mutável. Ou seja, o apóstolo Paulo diz, olha como ele pede para Timóteo, conjuro-te. O que quer dizer conjuro-te? Em outra tradução, talvez seja assim, rogo-te. Nas mais atuais está assim, imploro. Sabe por quê? Porque lá nos últimos dias, o apóstolo Paulo vai falando, mesmo estando naquele tempo, porque os discípulos, os apóstolos, entendiam que aquele tempo deles eram os últimos dias. Eles entendiam que a eloquência de falar de Jesus Cristo e ganhar discípulos, que Jesus voltaria lá naquele tempo. E hoje nós estamos passando por um momento que também queremos no nosso coração que Jesus volte aonde? Na nossa geração. Queremos que ver o arrebatamento da igreja e as coisas acontecerem na nossa geração. Não é verdade? Mas e se não for? Então, se não for, rogo-te, diz o Espírito Santo do Senhor, rogo-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insista, quer seja oportuno ou não, corrija, repreenda, exorta com longanimidade, ou seja, com muita paciência e dentro da doutrina. Não é para parar, não é para mudar. Pouco importa se estão preparando um novo jeito de viver, pouco importa se vai ser diferente, pouco importa se vai ser tecnológico, pouco importa. Para nós, o que importa é o reino de Deus. E o inferno se incomoda, então ele quer parar a expansão, e não vai parar. Não vai parar. Se quer de máscara ou sem máscara, nós vamos pregar o Evangelho de Cristo. E agora, você quer saber do mais? De casa em casa. De casa em casa. Agora a sociedade vai ver a igreja. Agora vai ter ações sociais, vai ter obra social. Não mais dentro das 4 paredes, mas lá para fora. Versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Olha o que o Espírito Santo está falando para nós. É isso que compete a nós, queridos. Ah, mas eu não sou evangelista. Como não? João 15 diz que o pai é o agricultor. Jesus é quem? A videira. E nós somos quem? Os ramos. E aquele que está nele dá o quê? Frutos. E o pai, que é o agricultor, ele vem na videira e ele vai dando uma limpadinha nos ramos. E limpada dói, querido. Limpada dói.
essa limpadinha do agricultor, ela dói. Às vezes machuca o galho. Meu sogro falou assim para mim esses dias: ô Ricardo, tira aquele galho ali para mim. Aí eu comecei a tirar um galho, de repente eu estava já podando a árvore dele. Mas eu achei legal, porque eu não tinha costume de fazer isso. E quando eu fui podando lá onde ele pediu, alguns galhos machucava, arrancava assim o casco. E o Espírito Santo começou a falar comigo. Porque machuca mesmo. Só que 3, 4 dias depois, você vai lá, tem a acerola para o pé inteiro. Fruto aparece. É um processo natural, princípio. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está falando? Amém? Toma cuidado, por quê? Porque tem um monte de gente com fábulas, querido. Jesus Cristo de Nazaré, presta atenção, leia a carta do apóstolo Paulo para Gálatas. Gálatas foi escrito para não judeu. Gálatas foi escrito para não judeu. Quem é judeu aqui de nascença mesmo? Vamos, levanta a mão aí, vamos ver. Nenhum, misericórdia mesmo. Que eu já ia encostar, já, porque diz que o judeu já ia encostar, né? Quem aí é judeu por nascença? Ninguém? Uau! E Gálatas foi escrito para quem? Para os não-judeus. Como chamam os não-judeus? Como é considerado os não-judeus? Vamos lá, igreja. Coisa de escola bíblica, hein? Não-judeus é chamado de gentios. O apóstolo Paulo chegou uma hora e falou para Gálatas: pelo amor de Jesus Cristo, vocês estão voltando para a lei. Vocês estão querendo fazer as coisas da lei. Quem vive na graça, quem vive pelo Espírito Santo, não precisa das coisas da lei. Porque se você quiser fazer as coisas da lei, você tem que fazer inteirinha. E cuidado, porque se você quiser fazer as coisas da lei e não obedecer, você está recusando o sacrifício de Jesus. Tinha que ouvir um glória a Deus. O sacrifício de Jesus, ele não aboliu a lei, mas ele cumpriu por mim e por você. Nós não íamos conseguir, Edson, ele cumpriu. Sabe quantos são os mandamentos para o povo judeus? Para os judeus? 800 e alguma coisa, de 600 a 800. Os mandamentos de ordem social, civil, moral, não sei o que, etc. Além dos 10. E mais de 8 mil a 10 mil promessas. Vamos falar 8 mil promessas. E você sabe o que é interessante? É que o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos chamados para liberdade no espírito. E a igreja está querendo se prender. Meu Deus! A liberdade no espírito é fazer as mesmas obras que Jesus fez e ainda maiores. A liberdade no espírito, querido, é você poder desfrutar de uma paz que excede todo entendimento, sem pensar se você cumpriu ou não tal lei. Ou tais leis. Meu Deus, estão entendendo isso? Mas um ser encardido chamado Satanás, considerado como inimigo, encardido, vem rodeando a cabeça de muitas pessoas. Presta atenção no que o Espírito Santo falou durante a semana. Há 3 anos atrás, aproximadamente, nós estávamos lá no prédio do Guaíra. O Espírito Santo pediu para pregar uma série de coisas. Eu não combinava nada com o pastor, porque o pastor sempre deu liberdade. E aí falava, de repente, sem falar nada também, ele pregava, falava, sem um combinar com o outro. E eu me recordo, o Espírito Santo falou essa semana assim: sabe qual que é o problema? O problema é que não se atentaram ao que já tinha sido liberado profeticamente para tomar cuidado. Entre elas, uma das coisas é de nós ouvirmos apenas a voz que clama no... A voz que clama no...
Qual é a voz que clama no deserto? Clamando o Messias. E o Messias veio e disse: dos homens da terra, esse é o maior. Não há um homem maior que ele. Por quê? Porque ele veio um pouquinho antes do próprio Deus. Foi o privilegiado. Depois dele, o próprio Deus veio. Jesus, Cristo, o homem. Então, aquela voz é a voz que clama no deserto apontando Jesus. Cada denominação, cada placa de igreja, cada instituição, cada lugar religioso tem uma voz que clama no deserto. Só que o Satanás avisou, isso mesmo. Lá em Mateus capítulo 4, o que aconteceu? O Satanás pegou Jesus. Querido, presta atenção que a Bíblia fala, meu Deus. A Bíblia diz que o diabo pegou Jesus e conduziu ele para onde? E o que o Satanás ficou falando na cabeça de Jesus? Um monte de coisa. E o que eu estou falando que a Bíblia diz? Voz que clama no deserto. Nós temos que ouvir uma voz, chamada voz de Deus. Ela vem através do Espírito. Então o Espírito Santo não deixa ninguém em dúvida, amém? Certo? Entendemos por aí? O Espírito Santo não deixa ninguém em dúvida. É a primeira coisa. Segunda, a voz que vem do Espírito Santo, ela fala com qual voz? Com a voz do teu espírito. Com a voz do teu espírito aí, do Ricardo, do Lucas, Samuel, Senhor Adalto. E assim por diante. Essa voz, ela comunica com o nosso espírito. Há dúvida quando ela comunica com o nosso espírito? Não há dúvida. Mas quando essa voz, ela comunica algo para o espírito, ainda continua os bichos do inferno trazendo vozes para ocultar ou para tentar abafar a voz que foi dada. Do mesmo jeito que fez para Eva, come aí, não vai morrer não, não dá nada não. Do mesmo jeito que soou em Caim, do mesmo jeito que fez com os filhos de Noé, do mesmo jeito que fez com centenas e centenas de pessoas da Bíblia. E nós precisamos entender que para repreender essa voz, precisa estar em sintonia íntima com a voz de Deus que clama em nós através do Espírito Santo. E aí quando nós chegamos dentro do lugar que nós congregamos, ou num bate-papo pessoal, individual, nós recebemos a confirmação, olha só, confirmação da voz que falou no deserto. E aí, meu irmão, vamos ler agora o versículo 6. Quanto a mim, o apóstolo Paulo diz, estou sendo já oferecido por libação, por sacrifício. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vamos dizer isso daí? Diga assim comigo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Bom, e aí, versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está sendo guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Deixa eu falar uma coisa bem séria para a gente encerrar. Meu Deus, eu vi essa semana isso daí, queridos, eu fiquei
pasmo. Você fala assim, mas você não sabia disso? Eu acredito que eu sabia, mas dessa forma eu acho que foi um tapão na lata. Eu comecei a anotar, preparei um café, esperei a Viviane e comecei a falar com ela sobre isso, a desenhar tudo isso e falar com ela sobre esse assunto. Queridos, várias vezes o altar aqui já foi dado a nós palavras poderosíssimas, poderosíssimas. Vamos falar todas as vezes, claro. Dentro dessas palavras, o Espírito Santo já usou aqui até pessoas de fora, já vieram homens de fora, pessoas pregarem aqui para dizer, para nós tomarmos muito cuidado com essa questão de vozes e também muito cuidado com a questão de obedecer princípios e a palavra. O poder da palavra. E você lembra quando Davi viu aquele gigante? Imagina comigo a cena aí. Davi, pequeno, eu acredito que ele é menor que eu até. Há quem diz que Davi tinha 1,50 m e tanto, 1,60 m, mas não sei se é verdade. Eu tenho 1,70 m, então, um pouquinho menor. Me sinto grande perto de Davi. E aí, certa vez, Davi olhou aquele gigante. Vendo que o gigante afrontava o povo, Davi pegou, aceitou o desafio e foi para cima. Não foi para cima? Davi não foi para cima do gigante? Certo. Sim ou não? Foi ou não foi? Foi, não foi? Tá. Você sabe o que fez Davi vencer o gigante? Quem arrisca aí quer falar? Hã? Fé? Tá. O que fez Davi vencer o gigante, querido? A fé é fundamental. Aliás, se ele não tivesse fé, eu acredito que ele nem chegava lá, porque o oposto de fé é o quê? Medo, insegurança, incerteza, desconfiança, ciúmes, ambição. Daí, se quer saber mais, o oposto de fé, Gálatas, capítulo 5, versículo 19, tem uma listinha básica lá, que dali você vai para um monte de coisa, que é o oposto de fé. Que a fé gera o fruto do Espírito. Amém? Boa. Mas tem uma coisa que poderosa, que Davi venceu o gigante. Não foi a pedrinha. E não foi também o poder, que pode ter tido um poder na pedra? Pode ter tido um poder sobrenatural que fez a pedra ir até a cabeça. Não duvido disso. Eu acredito. Se Jesus pegou, cuspe, pôs na lama, na terra, fez uma lama e pôs nos olhos e o cego voltou a enxergar, então quer dizer que coisas sobrenaturais acontecem mesmo. Mas algo poderoso aconteceu, queridos. E presta atenção disso, guarda aí, se for o caso, anota isso em nome de Jesus. E depois nós vamos orar. Olha só, quando Davi disse que ia enfrentar, ele chegou em quem? Num rei, falou que queria, mandou algumas pessoas, mandar recado para ele. As pessoas foram lá, houve uma atiração de sarro, houve aí até um pouquinho de brincadeira na parte de Davi e tal, mas o rei pegou e aceitou. Tá. Quando Davi chegou diante do problema, quando Davi chegou diante de Golias, Davi lhe soltou uma palavra assim, você vem contra mim, contra a espada, e hoje eu vou contra ti pelo Senhor dos exércitos, e ele vai entregar a tua cabeça. Queridos, presta atenção, o poder da palavra de Davi matou Golias. Todas as coisas são feitas e criadas por quem? Pela palavra. Se nós falarmos que essa igreja vai encher e todas as igrejas de Sumaré vão encher, o que vai acontecer nos anos que vêm? Vai encher ou vai esvaziar? Se nós falarmos que nós vamos ganhar Sumaré para Jesus, vai acontecer o quê? Se nós falarmos ao contrário, se nós falarmos que o coronavírus, que o Covid-19 mata, ele faz o quê? Mas ele não mata? Ele mata ou ele não mata? Mata, sim ou não?
Mata ou não mata? É um vírus. Ele é perigoso. Ele é mas ele só mata, 2 pontos, várias situações. Tem um senhor que tem diabetes, estava para amputar o pé, ele foi levado para o hospital com o pé, todo o pé dele inteirinho, ele ia amputar, o dedo, ele foi levado para o hospital com o pé preto, estava a ponto de amputar o pé, não mais o dedo. Aí ele foi levado aqui para Campinas, ficou internado. Mas ele é um camarada muito de Deus, muito crente. E ele ficava dentro do hospital louvando a Deus e falando que nada ia acontecer, e que nada ia acontecer, e que nada ia acontecer. E brincava com o médico, e brincava com o enfermeiro. E o pessoal falando, é bom sortear essa alegria, porque daqui a pouco vai ter que cortar esse pé. E ele recusava, repreendia, e foi. Aí o que aconteceu? Pegou coronavírus. Ficou entubado. 14 dias entubado, com o pé preto, tomando remédio para o pé. Teve que parar, suspender para tomar contra o coronavírus. O pastor podia pedir para ele vir aqui para testemunhar. Está vivo. Recebeu alta, saiu do hospital. Conta para toda a família dele que o Deus dele está vivo. Meu Deus. Me perdoe falar, queridos. Então aí você fala assim, mas então, tal pessoa foi porque não tinha fé? Não, compete a Deus o porquê foi. Mas, queridos, a fé, se a fé, ela é de um tamanho de um grão de mostarda, Jesus disse que dava a cair da mão. Às vezes não dá nem para pegar num grão de mostarda. Se pode pedir para um monte. Você acha que Jesus falou aquilo para Hollywood fazer um filme? Você acha que foi para Hollywood fazer um filme? Não, se Jesus falou aquilo, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, pede para o monte sair daqui para lá, que o monte vai obedecer. Meu Jesus, se ele disse isso, então é porque tudo é possível que? E quanto às falhas? E quanto a erros? E quanto a... Lembrei até da música do Resgate, né? Meu Deus, olha o que o Espírito Santo está falando. O tema dessa noite, e nós vamos orar agora, é... Preciso até... Não tem água, né? Ouvi, vês a nossa garrafinha, por favor, aí, se for possível. O tema dessa noite é... Está anotando aí? Meu Deus, o Espírito Santo está falando assim tão forte no meu coração. Eu falei durante a semana assim, Senhor, pai, eu não quero viver uma vida normal não, pai, eu quero pregar, eu quero que aconteça milagre, Senhor. Eu não queria pregar, eu não queria falar, eu não queria falar. Dias atrás eu passei mal de dente, eu perdi dente. Passei mal de tanta dor no dente, uns 2 meses seguidos. Eu não queria perder dente, eu perdi dente. Está acontecendo um monte de coisa na minha cabeça, um monte de coisa na minha vida. E eu não queria pregar. O Espírito Santo falou assim, não pode, o fogo não pode parar, o fogo não pode cessar. O fogo não pode apagar, O tema dessa noite é logo ele fará. Estava deitado, estava tão cansado, não sei o que estava acontecendo comigo. Eu falei para a Viviane, você vai lá na sua mãe, então eu vou deitar aqui um pouquinho, 10 minutos só. Eu já sabia o que eu ia falar. Eu deitei assim,
cabeça para cima no chão da sala. Eu apaguei, eu dormi. Em letra maiúscula, veio o tema na minha cabeça. O Espírito Santo soprou, falou assim, ó, logo Ele fará. O tema da minha cabeça era outro. O tema da minha cabeça era tipo, seja forte, ser tu fortes. Aí veio, logo Ele fará, logo Ele fará. Queridos, o apóstolo Paulo, ele combateu o bom combate, ele cumpriu a carreira dele. Mas esse capítulo 4 aqui vai dizer que em um determinado momento o apóstolo Paulo ficou sozinho. Mas lá na frente, ele vai dizer que o Senhor, olha só, recebe isso para a tua vida em nome de Jesus. No versículo 16, diz assim: na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos, amém. Mesmo que eu e você tenhamos errado, pecado, mas Deus é fiel, é justo, é o nosso advogado. Aqui Paulo não errou, mas o Espírito Santo está dizendo: não se culpe, continue a obra que te foi proposta, não te culpe, continua, porque o Senhor está te assistindo, Ele está te assistindo. Ele nos livrará da boca do leão, de toda obra maligna, toda feitiçaria, toda macumbaria, todo trabalho, todo tipo de obra. Ele nos livrará e nos levará salvo para o seu reino celestial. Vamos orar, Pai. Aliás, vamos adorar ao Senhor, Ele merece ser adorado. Vamos adorar o Senhor. Se você quiser se prostrar, você se prostra. Se você quiser ficar de pé, fique de pé. Se você quiser ficar sentado, fique à vontade, mas adore ao Senhor. Como tu, soberano e fiel, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e o ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Adore ao Senhor por tudo que Ele tem feito pela sua vida, querido. Irmãos, Jesus Cristo tirou o pecado do mundo. Eu não estou dizendo que você pode pecar, mas o pecado não é maior que o teu Deus. Você é lavado, justificado, purificado pelo sangue de Jesus.
Eu e você somos limpos diante do Senhor. Importa que vivamos em amor, importa que vivamos pela fé, pela graça. E que o nosso coração adore em espírito e em verdade. Pois Ele disse que procura os verdadeiros adoradores. Vamos adorá-lo, vamos! Eu respiro, tudo pra mim. Obrigado, Jesus, por perdoar os nossos pecados. Tu és Jesus, és o Alfa e o Ômega. Obrigado por nos chamar de filhos. Eu respiro. Obrigado por nos fazer co-herdeiros de toda a tua promessa, de toda a tua palavra. Obrigado por livrar o peso, o fardo da lei. Eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor. Início e o fim, tudo pra mim. Tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e o Ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e o Ômega, início e o fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e o Ômega, início e o fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Você pode levantar a sua mão. Meu Deus, levanta as suas mãos. Aleluia. Eu sei que às vezes é ruim quando alguém fala assim: ah, levanta a sua mão. Dá uma vontade de não obedecer, né? Ah, levanta se eu quiser. Mas levanta. Você tem suas mãos. Você tem seus pés. Você pode pular aí? Você pode pular? A máscara impede você de pular? Não! Você tem saúde! Você tem vida! Você tem o Espírito Santo! Você tem um fogo! Você tem um fogo! Você tem um fogo! Você tem um filho! Romanos 8:37 diz: em todas essas coisas, que coisas? Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, aflição, todas as coisas, sabe? Calúnia, briga, um monte de coisas. Todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, através daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Olha, presta atenção nisso aqui. Se for necessário, olha, tira só um pouquinho a máscara assim, ó. Só um pouquinho se for necessário para você gritar. Aleluia, mas olha só, diz: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar de Deus. Receba de Deus, receba amor, receba graça, receba o perdão, receba o fogo, receba o amor do Espírito Santo, receba o perdão dos seus pecados, por tudo que você falou, tudo que você pensou, tudo que você ouviu, tudo que você acreditou. Ai, meu Deus, cuidado. Tudo que nós ouvimos, falamos ou pensamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se prepare, igreja, nós estamos chegando muito próximo, mas muito próximos de uma grande colheita. E eu não estou falando de números, não estou falando nada disso, Eu estou falando da alegria da salvação, alegria de vermos a salvação, alegria de vermos a salvação, alegria de vermos a salvação, tanto a nossa quanto dos irmãos que vão se chegar. Ainda que Deus te use, uma pessoa vai se converter lá fora, em outro estado, ou até mesmo em outro país. Faz parte da nossa coroa, queridos. Faz parte da tua coroa. É isso que o apóstolo Paulo fez. Esse é o bom combate de Paulo. Esse é o bom combate dele. É por isso que eu falo, eu quero imitá-lo. Eu quero imitar o apóstolo Paulo. Eu quero ser um imitador dele mesmo. Eu quero ser um imitador aqui dos nossos pastores. Eu quero ser um imitador aqui dos irmãos mais velhos aqui da igreja. Tantos homens bem-sucedidos. Eu quero que a minha esposa seja imitadora também. Irmãs, uma família, um corpo. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, receba. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pena que nós não podemos abraçar, mas vamos orar. Depois, dá um toque aí, poderoso no irmão, na irmã. Declara uma boa semana. Não pode ficar muito tempo aqui. Nós temos que obedecer, esvaziar o prédio. Amém, queridos? Nós temos que fazer isso por enquanto, mas vamos estender as mãos. Aliás, vou copiar aqui essa oração de 2 Timóteo, o que o apóstolo Paulo disse para eles. No final, ele saúda a igreja de uma forma poderosa. Eu quero declarar isso sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Se você puder, estenda suas mãos para frente. Ele diz assim, ó: o Senhor seja com o teu espírito. Amém? Presta atenção. O Senhor seja com o teu espírito. Quer dizer, com você, o Marcelo, o Edivan, Vanessa, você, a Ágata, pastora, com teu espírito. E a graça seja convosco. Que o Senhor nos guarde ao agora sair, até chegar às nossas casas, e tenhamos uma ótima semana para a glória de Deus. Uma semana cheia do Espírito Santo, uma semana cheia do fogo de Deus. Use as tuas mãos para curar, use a tua boca para salvar. Cumpra o teu bom combate, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Quem recebe diz amém, aleluia. Deus abençoe. Você que está em casa, receba. Vamos em paz, aleluia, amém.